Bom dia. Paulinho, fala. Puxa. Bom, primeiro dar um bom dia a todas e a todos. Nós tivemos uma reunião com o presidente Lula hoje, o ministro Carlos Fávaro, Neri Geller, que é secretário de Política Agrícola, o presidente da Conab, Edgar Preto, o ministro Fernando Haddad, Guilherme Melo, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, também o Gilson Bittencourt. O presidente chamou a equipe de ministros para discutir essa alta de alimentos ocorrida no final do ano, porque, de fato, é uma preocupação do presidente que a comida chegue barata na mesa do povo brasileiro. E todas as evidências é que já baixou, né? Teve uma diminuição de preço Ao produtor, né? ao produtor e terá uma diminuição ainda maior de preços ao produtor, o que determina que esse aumento ele ocorreu em função de questões climáticas que foram muito importantes no Brasil. Todo mundo assistiu o excesso, a alta temperatura no centro-oeste, as chuvas ocorridas no sul do Brasil, enfim, foi um aumento sazonal que a tendência agora é diminuir. Ao mesmo tempo, o presidente Lula, nós conversamos muito com ele sobre mudanças que nós faremos no Plano Safra, né, no sentido do aumento da produção de alimentos no nosso país. Então eu vou passar agora para o ministro Carlos Fávaro para ele desenvolver mais esse tema da nossa reunião com o presidente Lula hoje. Obrigado, Paulinho. Bom, pessoal, então acho que é isso. Acho que o ministro Paulo Teixeira contextualizou bem quem estava na reunião, todos os membros participaram da reunião. A preocupação do presidente Lula, e é legítimo, né, com a estabilidade de preço, controle inflacionário e alimento de qualidade chegando de forma acessível à mesa das pessoas. O que nós mostramos para ele, por exemplo, os casos de arroz, né? O arroz, sim, no final do ano teve um aumento no preço do arroz no supermercado, na entre safra. Lembrar que o Rio Grande do Sul produz praticamente 85% do arroz produzido no Brasil e consumido no Brasil, e que tivemos enchentes no Rio Grande do Sul, exatamente nas áreas produtoras, o que deu certa instabilidade. O fato é que estamos com a colheita em torno de 10% no Rio Grande do Sul e os preços aos produtores já desceram de 120 para em torno de R$100 a saca. O que esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram, porque as pessoas falam, o governo disse que o arroz baixou, mas eu estou comprando aqui e ainda não baixou. Ao produtor já baixou, né? E a gente espera então que com o caminhar da colheita, que chegamos a 50%, 60% nos próximos dias da colheita de arroz, esse preço ainda ceda um pouco mais, que é a tendência natural, mas, de novo, reforçar que é importante que os atacadistas repassem esses preços ao consumidor. Paralelo a isso, a gente também tem a questão de feijão, tivemos uma quebra na produção de feijão da ordem de 3,5%, mas tem a terceira safra de feijão sendo plantada agora. O trigo é uma outra preocupação, há um crescimento da produção de cevada, principalmente no Paraná, com grandes indústrias cervejeiras se instalando, o que é bom, a diversificação, mas a gente vai tomar medidas para que haja um incentivo da produção, então, de soja, de milho, de arroz, de feijão, soja não, desculpe, arroz, feijão, trigo, milho e mandioca. Mas isso tudo para o novo Plano Safra. Então, a Conab tem um papel fundamental. Nós reconstruímos a história da Conab, o Edgar pode falar um pouco disso. Começamos a comprar estoques públicos no ano passado de milho, 360 mil toneladas, o que foi fundamental nesta seca, no problema climático do final do ano. Abastecemos o Nordeste, controlamos a inflação do preço do milho e de carnes no Nordeste com isso. Então, teremos uma estratégia para direcionar o crescimento da produção de arroz, feijão, trigo,
mas que ocorra perto dos centros consumidores. E estamos atentos também, se essas medidas estruturantes e os preços não abaixarem, nós podemos tomar outras medidas governamentais que será estudado pela equipe econômica. Qual é o prazo para abaixar o seu preço? Olha, veja, o prazo assim, é algo importante dizer. Entre 7% e 10% da safra de arroz colhida, os preços aos produtores. Eu quero ressaltar bem isso, porque senão a dona de casa vai no supermercado e fala assim, o arroz ainda não baixou. A gente espere, e aí com esse comunicado, que se de 7% a 10% foi colhido e o preço ao produtor baixou 20%, a gente espera que os atacadistas comecem a baixar o preço também, porque ele consegue comprar mais barato. E quando essa safra de arroz chegar a 50% nos próximos 30 dias, possa ceder um pouco mais, mas que isso se transforme em preço ao consumidor, né? É o que a gente espera. Ministro, nessa reunião foi debatido alguma ação ou ações para fomentar aí o agro, o setor agro? Principalmente a agricultura familiar. A gente tem que lembrar que a agricultura empresarial, exportadora, por mais que os preços de soja e milho estão achatados, mas a gente consegue e somos muito competitivos. É outra linha de medidas e aí vamos anunciar nos próximos dias, inclusive para essa dificuldade momentânea de renda desse setor, teremos medidas para ser anunciadas, vocês já estão acompanhando. Mas para o alimento que chega na mesa do produtor, o arroz, o feijão, o pão, o macarrão, tudo que vem do trigo, que vem da mandioca, tudo isso precisa de estímulo e nós estamos então preparando um arcabouço de medidas para o novo Plano Safra, que vai na pasta do ministro Paulo Teixeira. A Conab vai tomar ações indicativas junto com a nossa Secretaria de Política Agrícola para que nós possamos aumentar a produção e ter os alimentos de qualidade mais barato para a população brasileira. Pode dar exemplos, ministro, de que medidas são essas que os senhores vão adotar para incentivar Por exemplo, na produção, né? isso já vem acontecendo, não é que nós começamos essas políticas agora. O incremento de área plantada em segunda safra de arroz em Mato Grosso, no Centro-Oeste, é algo muito significativo, algo em torno de 20%. Segunda safra de arroz lá no Mato Grosso. Então, a desconcentração, por exemplo, hoje, como eu disse aqui no próprio começo dessa entrevista, o arroz, basicamente 85% do arroz, e o Brasil é quase autossuficiente, né? O que ele importa também é o mesmo número que ele exporta. Então, só que isso concentrado no sul do país. Então, quando a gente estimula o plantio de segunda safra no Centro-Oeste, no Mato Piba, a gente está incentivando a ter arroz perto desses centros consumidores, do Nordeste, Centro-Oeste brasileiros. E esse papel vai caber à Conab no nosso Plano Safra. Já está acontecendo, mas será intensificado. Uma linha de crédito especial, alguma coisa assim? São medidas estratégicas, não só crédito, mas como também o governo lançar contratos de opções. Olha, o preço mínimo é tanto, eu lanço um contrato de opção aqui, se o preço cair abaixo, já que nós temos a Política Nacional de Garantia de Preço Mínimo como obrigatória, que usamos isso de forma estratégica. Plante arroz na Bahia, plante arroz no Piauí, plante arroz no Centro-Oeste, que se o preço não estiver remunerando, o governo compra, faz estoque e garante, por um lado, o produtor plantar estimulado e, por outro, quando tiver momentos de alta de preço, como ocorreram no final do ano, o governo tem para vender também e mantém a estabilidade. Essa é uma pergunta, ministro, sobre essa questão, a gente falou ano passado, acredito que o ministro Paulo falou para a gente também sobre milho. Tem alguma possibilidade disso acontecer nos próximos dias para dar essa estagnada no preço? O milho está com preço bastante baixo. Não, né? mas eu falo nos outros alimentos, né, nas outras questões. A política será muito voltada a que a Conab seja ativa, fique acompanhando dia a dia a variação de preços e vai vendo as oportunidades, tanto para fazer estoque como para também controlar a alta exacerbada. Ministro, uma queda de 20% do produtor Ao produtor. chega quanto para o consumidor final? Olha, ela tem que ser natural, repassada na mesma proporcionalidade. A grande diferença é a velocidade que isso acontece. Veja que ao produtor caiu muito rápido, né? Bastou colher 7% da safra, caiu 20% do preço do arroz. Mas ao supermercado, na gôndola do supermercado, pouco ainda aconteceu. É claro que a gente tem que entender também uma regra do mercado, é que esse atacadista que está beneficiando o arroz e colocando na gôndola do supermercado, comprou ele num preço mais alto. Ele tem que acabar esse estoque para comprar mais novo e comprar numa nova safra e colocar isso no mercado. Mas eu espero, e é isso aqui,
É um pouco dessa fala que estou dizendo, que esse processo seja o mais rápido possível, porque o que interessa é o consumidor comprar, consumir arroz de qualidade com preço razoável, acessível, porque o produtor não está ganhando isso nesse momento. Mas ainda na gôndola do supermercado ainda não cedeu. Essa redução no preço do arroz, por exemplo, os senhores querem que ela seja ainda no mês de março ou é algo para abril? De março para Uma abril. ideia, né? De março para abril, já começou a cair, então na medida que o atacadista começa a repor seus estoques comprando mais barato, é óbvio que ele forma preço mais barato e vai chegar na gôndola do supermercado. Ministro, tem... Segundo os relatórios da Conab mais recentes, os estoques caíram nos últimos anos. Há alguma medida efetiva para aumentar os estoques nesse momento ou deve se manter a política da Conab? Olha, a Conab, tão bem administrada, depois eu vou passar a palavra ao Edgar Preto. O ano passado, a Conab comprou 500 milhões praticamente de milho. Isso, 360 mil toneladas. 360 mil toneladas. E esse milho comprado pela Conab foi decisivo para enfrentar a seca em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha e todo o Nordeste. O milho chegava, nós compramos milho a 42, vendemos a 60 quando eles estavam comprando milho a 100. 90 a 100. 90 a 100. Então teve um papel muito importante esse milho do ano passado, certo? E agora a Conab está debruçada em pensar aonde que ela poderia fazê-lo para garantir preço mínimo, para garantir que não terá alteração de preços no Brasil. Então a Conab voltou a atuar nesse mercado de maneira muito importante. Os dados da Conab hoje são aqueles dados que são os melhores dados sobre a agricultura no Brasil, são levados em consideração por todos os atores, né? Então a Conab voltou, no governo anterior queria privatizá-la, né? Queria esvaziá-la. Ela voltou e voltou com força. Eu queria ver se o Edgar gostaria de dar uma palavra. A vontade do presidente é que a gente garanta a todos os agricultores que optarem em produzir comida que eles também tenham renda. Por falta de incentivos e políticas públicas direcionadas à agricultura familiar, findou o MDA, não teve mais plano safra da agricultura familiar, não teve mais juros subsidiados para produzir alimentos. Muitos pequenos agricultores acabaram migrando para a monocultura de exportação, porque o agricultor corretamente, ele vai buscar lucro. Então o que o presidente nos pede, reforça, é que a gente garante a todos aqueles que querem voltar a produzir alimentos, o arroz, o feijão, a mandioca, hortaliças, que a gente garanta com políticas públicas renda. E é isso que os dois ministros falaram. A Conab tem uma atuação excepcional nesse sentido. Já fizemos ano passado a volta da formação dos estoques públicos. Começamos com o milho, porque a Conab pode comprar a partir do momento que o mercado pagar abaixo do preço mínimo. Tivemos uma super safra de milho ano passado. E para ajudar os agricultores, quando vendiam a 30, 33, nós pagamos 43. Agora com a seca, o mercado lá estava vendendo no Nordeste de 90 a 100, nós vendemos a 60, 65. E ainda temos recursos que dá para repor esse estoque, vendendo muito mais barato do que o preço de mercado. Assim nós queríamos voltar a fazer com arroz, com feijão, né? Vejam vocês que... O trigo, né? Nós tínhamos muito mais estoques públicos lá no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, né? E há 6 anos a Conab tinha deixado de fazer estoques públicos de ajudar a regular preços para o consumidor, mas também viabilizar economicamente os agricultores. Edgar, deixa eu só fazer uma pequena intervenção, se eu puder ajudar. Em hipótese alguma, trata-se disso como qualquer tipo de intervencionismo no mercado. Veja bem, a safra brasileira de milho é da ordem de 155 milhões de toneladas. E a Conab fez, o ano passado, a aquisição de 360 mil. Podia até fazer mais, 500 mil de toneladas, 1 milhão de toneladas. Isso, certamente, não é um intervencionismo no mercado de 155 milhões, mas um balizamento, um equilíbrio entre as disparidades. Não deixar gerar inflação com milho a 90, mas também não deixar o produtor não ter renda com milho a 35, 32, 31. Ao ela comprar a 43, o mercado fala assim, ó, o governo está aí para comprar a 43, eu preciso pagar 40, 42, 43. O agricultor sente a mão amiga do governo. É sempre dos dois lados, entendeu? Mas não é o intervencionismo, é a presença do Estado fazendo bem para a economia,
E não é um exagero. Como disse, 155 milhões de toneladas de milho não é como 360 mil, que é intervencionismo. É só política pública que tinha sido abandonado no governo passado. Ministro, tem previsão do presidente para os setores do agro semana que vem na agricultura? Falei agora com o Marcola, acabando a entrevista com vocês, vamos. Tem sim, está fechando a agenda, já são 5 setores que querem se reunir com ele. Querem trazer novidades, fazer algum pleito. O setor de carnes ficou muito feliz com os anúncios dessa semana, todas as carnes, bovinos, suínos e aves. Falaram para o presidente que querem fazer um churrasco, ele convidar 500 pessoas, alguma coisa assim, para comemorar esse bom momento. Agora é a agenda dele. Ele acabou de falar que já começa a fazer a semana que vem, 1 por semana. Mas agora com o Marcola nós vamos sentar e vamos organizar a agenda, vocês vão ser comunicados. E convidados também para comer uma carninha. Quais são os setores, ministro? Como assim? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Fruticultura, cafeicultura, algodão, a pecuária já teve, mas quer fazer um para comemorar. Deixa eu lembrar aqui. Poxa, tá vendo? Olha, deu 4. Tem mais um aí que... Estou devendo só 20%. Estou devendo. Obrigado. Beleza? Obrigado, Tá bom. gente. Obrigado. Frutas, se puder me chamar.